Graça e paz da parte de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, amigos, você que está aonde você está, com esta saudação, estamos iniciando aqui mais um momento com Deus. Que seja de fato um momento com Deus, meu e teu. Eu quero te convidar, querido, para você, nesta hora, se você puder, estar comigo e se desligando de qualquer coisa que possa também dividir tempo comigo. Você domine este momento e entra agora na presença de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo para o nosso coração. E é uma alegria para mim estar aqui com você para esse tempo com Deus, Eu gostaria, amados, de convidar você para participar comigo de um texto da Palavra de Deus. Nós vamos estar lendo para a nossa meditação no Evangelho de João, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 5 em diante. Esse texto, um texto bastante conhecido, citado, mas eu tenho certeza que Deus tem algo para ministrar o nosso coração. Evangelho de João 5, do versículo 5 em diante, está escrito assim: Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos que ele estava doente. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. E ao que lhe respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntou-lhes eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam a Jesus, porque fazia estas coisas no dia de sábado. Glória a Deus por esta porção da palavra. E já há tanto tempo que este milagre acontecera, esta palavra, ela continua sendo viva e operante em nosso coração. Meu querido, nós estamos aqui diante daquele episódio que João registra ter acontecido lá na Porta das Ovelhas, lá em Jerusalém, um lugar chamado o Tanque de Betesda. Naquele tanque, haviam ali 5 pavilhões, E quando nós falamos em pavilhões, eu acho que todos compreendem que são 5 salões, Na nossa linguagem mais comum. E em volta desse tanque havia então 5 pavilhões cheios de pessoas doentes, pessoas que eram deixadas ali pelos seus familiares,
pessoas que viviam ali abandonados, pessoas que não tinham para a sociedade nem um proveito. Então essas pessoas eram deixadas ali. E a Bíblia vai dizer que ali tinha enfermos, ali existiam aleijados, existiam pessoas cegas e paralíticos. Então, nesses pavilhões, eram esses tipos de pessoas que estavam ali em depósito, né? E quando a gente pensa nesse lugar, nós não temos como, né, trazer aquela ideia de um lugar gostoso, de um lugar prazeroso, mas era um lugar onde existiam doentes, onde o clima ali era um clima pesado, porque se viam pessoas sofrendo, se viam pessoas ali com situações precárias, e naquele tempo a precariedade era algo muito terrível, era algo verdadeiro, por se tratar de um ambiente, de um local sem muita sanidade, sem limpeza. Era um lugar realmente horrível. Eu não sei se você consegue imaginar, mas pense comigo. Era um lugar onde existia ali uma lenda de que, de tempos em tempo, né, passava ali um anjo e agitava aquelas águas, e quando as águas eram agitadas, o primeiro, não eram todos os que, mas o primeiro que se lançasse eram curados, né? Então, não era uma oportunidade para muitos. Na lenda, era uma oportunidade aquele que primeiro. Então, ali valia a lei dos mais fortes, né? Dos fracos, o que era mais forte era aquele, então, que se beneficiava daquela cura. E a Bíblia vai nos dizer que esse homem estava ali já há 38 anos com esta enfermidade, aguardando este momento. Então, se é um lugar que todos esperam receber alguma coisa, então é um lugar, não sei se você consegue perceber comigo, que se tratava de um lugar de egoísmo, né? Ali era a força do mais forte. O que mais podia é o que se beneficiava. E era também um lugar de individualismo. Existia, sim, com certeza, momentos de discussões, de brigas, principalmente quando se tratava de pessoas que poderia passar na frente do mais fraco, deixando o mais fraco para trás, ou saltando por cima e se lançando sobre aquele tanque. Vamos saber imaginar aqui, não é só imaginar, mas trazer a nossa memória. Era um lugar de dor, era um lugar de perseguição, e o ambiente ali imperava tristeza, onde o tempo para aquelas pessoas parecia não passar, porque quando uma pessoa não tem nada que fazer, e ela está ali à mercê do tempo, vendo minuto após minuto passando, então para muitas pessoas, ou se não todas, parecia ser um tempo de uma eternidade, esperando esse dito momento da agitação das águas. E diante desses sentimentos, quantos sentimentos de incompetência, né? E aqueles que diziam ainda, eu não tenho ninguém que me ajude, estou aqui abandonado. E o Senhor Jesus, no seu ministério aqui na terra, ele vai até este lugar, até esse tanque chamado Betesda, e Jesus vai até este homem. Jesus sabia da história deste homem, e é tão interessante, amados, né, observarmos isto, porque ele existia, como diz o próprio texto, existiam muitos enfermos, pessoas de variadas enfermidades, cegos, né, coxos, né, pessoas aleijadas, paralíticas. E Jesus vai na direção de uma pessoa determinada. Jesus vai diante daquela pessoa, e o versículo 6 do texto que nós lemos, Jesus vai até esta pessoa e faz-lhe uma pergunta. O texto vai dizer que, vendo-o deitado,
sabendo que havia, assim, por muito tempo, Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Parece uma pergunta que até assustou esse indivíduo, esse homem. Jesus, ele foi muito direto, e o texto diz que foi Jesus quem o viu. Não é o enfermo que viu a Jesus, é Jesus que viu o enfermo. E Jesus distingue esse enfermo no meio daquela multidão de outros doentes. E aquele homem de 38 anos era a maquete da desesperança. Esse homem já não tinha mais sonho para embalar. Sua causa estava totalmente perdida. E como disse, não foi ele quem viu Jesus, foi Jesus quem o viu. Jesus viu o seu passado, Jesus viu ali a sua condição presente, e Jesus também viu ali o seu futuro. Uma pessoa praticamente morta, viva. Viu que a causa da sua tragédia, ela era uma causa antiga, 38 anos, um mal que acontecera na vida daquele moço ainda no seu tempo de juventude. E Jesus também sabia que aquele moço estava colhendo o que ele havia plantado. Jesus vê nesse homem uma triste história de pecado. O versículo 14 vai nos dizer isto, quando Jesus diz para ele ir e não pecar mais. Aquele homem não estava apenas preso, meus queridos, a uma cama. E quando nós estamos falando de cama, nós já vem na nossa mente, né, uma cama como as que nós usamos. Não. A cama desse moço era uma cama de alguém pobre, era simplesmente um colchão, talvez feito de palha ou de capim, algo fácil de ser removido, era colocado sobre o chão. Esta era a forma da cama que esse homem tinha. E o Senhor Jesus vê que esse homem, ele estava preso naquela cama, não só preso pelo seu pecado, mas também nas suas memórias amargas, na sua culpa. E o texto vai dizer que Jesus olhou para aquele homem e foi à sua direção. E é tão interessante, irmãos, que esse texto e esse episódio nos faz também lembrar de outras situações que Jesus, quem viu, né? Jesus olhou também uma certa vez para uma mulher samaritana e viu que ela estava vivendo numa forma também de pecado. Ela estava em adultério. Jesus também uma certa vez olhou para alguém que estava tinha subido numa árvore para ver Jesus, e Jesus vê o coração daquele homem. Jesus também viu o amor e as riquezas do coração do jovem rico, quando disse para ele: vai, vende tudo que você tem, vem e segue-me. Não que não podemos ter qualquer coisa, não, é que o coração desse jovem rico estava nas riquezas. A força dele, a confiança dele estava nas suas riquezas. Ele não conseguia ver uma outra força e nenhuma outra condição de vida para a vida dele, a não ser os bens que ele possuía. E ele disse que queria seguir a Jesus. Jesus então vai e diz para ele: então você precisa se libertar do engano que você acha que a riqueza é tudo para você. Jesus também viu a hipocrisia nas atitudes dos fariseus. Jesus também viu a falsidade do beijo que Judas Iscariotes procedeu para com ele. Como Jesus também viu o verdadeiro arrependimento sincero no homem que estava ao seu lado na cruz. E eu quero dizer com isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que Jesus também está te vendo. Ele conhece você. Ele sabe qual é a sua doença. Não pode ficar oculto dos olhos dele. Caim tentou fugir dos olhos de Deus.
Acã tentou encobrir o seu roubo. Davi também tentou esconder o seu adultério. Mas o Senhor vê e estava vendo todas as coisas. Jesus sabia que aquele homem estava enfermo há 38 anos. Conhecia a causa do seu verdadeiro sofrimento. De igual forma, Jesus conhece a minha dor, a sua dor, a nossa angústia. Ele conhece o vazio, Ele conhece a origem das crises que nós enfrentamos. Mas eu quero dizer para você que Ele tem nas suas mãos o diagnóstico da nossa vida. Jesus sabe há quanto tempo uma pessoa está embaraçada no seu problema. Jesus conhece tudo. Jesus conhece também a dor de ser abandonado, conhece a dor da desesperança, conhece os sonhos frustrados, conhece a virulência do pecado que assola a vida da humanidade, o peso da culpa que esmaga a consciência. Eu estou dizendo para você, amados, que Ele sabe tudo de nós. Ele é onisciente, Ele também é onipotente, Ele também é onipresente. Os olhos do Senhor estão postos sobre todos os lugares, de forma que ninguém de nós temos como esconder-se dos olhos desse Deus tão maravilhoso, que é o Criador desse universo. E a palavra dele vai nos dizer que Ele não dorme, Deus não cochila. Nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para descansar, nós temos tempo para dormir. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele trabalha, e Jesus vai falar do Pai: o meu Pai trabalha até agora e eu também devo trabalhar. Então, enquanto eu e você dormimos, Deus está trabalhando por nós. Um dos salmos vai dizer isto. E eu quero então, nesta ocasião, querido, chamar a sua atenção para você acordar para a realidade. Você que às vezes tem achado que você está sozinho, que você está abandonado. Você pode estar abandonado por qualquer dos seus. Você pode estar se sentindo abandonado por qualquer dos seus familiares ou amigo, mas menos do Senhor. E esse texto está nos mostrando que o pecado, ele é maligníssimo. E este homem estava sofrendo o peso por causa do seu pecado. Este homem lá do tanque, esse homem de 38 anos de enfermidade, com certeza ele estava ali sem amigos, sem ajuda alguma, sem esperança. Anos já haviam se passado, e ele continuava entregue à sua desventura, nem um socorro. E esse é o preço do pecado. O pecado produz todos esses sentimentos. O homem está aqui colhendo frutos malditos da sua semeadura intensa. Muitos hoje se apegam ao pecado que Deus abomina, mesmo sabendo que o pecado é uma fraude, promete prazer, e paga com desgosto, promete liberdade, mas escraviza, aponta o caminho da vida, mas o seu fim é a morte. É incrível isso, como pessoas são inclinadas ao pecado, sabendo que o resultado do pecado é morte, mas os prazeres do pecado, ele é atrativo, mesmo que ele seja momentâneo, ele é atrativo. E o Senhor quer libertar você, meu amado, desta condição. E hoje, nós estamos aqui diante de um episódio tão tremendo. E esse homem, olha só, 38 anos, sofrendo. Ele não conseguia olhar para outra direção, a não ser olhar para o tanque. O foco dele estava naquele tanque, cheio de água, esperando por todo esse tempo uma oportunidade de se lançar, de acordo com a lenda, de acordo com o que se dizia, que aquela água, em um determinado momento, via um anjo agitava, e ele estava ali todo esse tempo, e ele não conseguia ver mais nada. O próprio Senhor Jesus, alguém diferente de todos os que estavam ali dentro daquele recinto, aproxima-se dele, e vai com uma pergunta tão extraordinária,
E esse moço não consegue ver Jesus, ele só está vendo um tanque e aguardando um momento de oportunidade, mas ele não consegue ver mais nada além disso. Tanto que quando o Senhor pergunta para ele, você quer ser curado? A resposta que Jesus esperou desse indivíduo era sim ou não. Mas como o foco dele não estava em Jesus, mas na água, e em nada mais, ele não foi capaz de discernir a pergunta que Jesus fez a ele. Ele poderia simplesmente ter dito sim ou não. Se a cura traz tantos benefícios, por que as pessoas, elas ficam questionando se vai ser curada, em vez de tomar posse do milagre? Será que vou ser curado? Eu acho que eu vou morrer. Vai concebendo as ideias, as mais negativas possíveis. E uma pessoa, quando está doente, ela entra no estado de comiseração, se ela não tiver maturidade para enfrentar aquilo. Então, para ela está vivendo, ela é vítima de esquecimento, de abandono, ela é vítima da ingratidão da família, dos amigos. E este homem, ele despeja a sua mágoa diante de Jesus, porque além de doente no corpo, esse homem também estava com a sua alma enferma. Ele atribuía sua falta de cura às pessoas. Ninguém me ajuda, nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos, nem meus amigos. Eu estou aqui sozinho. E ele não consegue ver que ele está diante do Todo-Poderoso. E este tem sido o problema de muitas pessoas. Ela vive com medo. Ela só vive com medo da morte. Qualquer situação que assola para ela é o fim da picada. E às vezes esse sofrimento, o teu sofrimento, ele pode estar sendo a causa de uma falta de perdão, de uma falta de reconhecimento do Senhor, ou de um erro cometido na sua vida. Sabe, amados, nós precisamos permitir que determinadas farpas sejam arrancadas da nossa vida. Quantas pessoas são vítimas de enfermidades, não são curadas, mesmo que ora, unge com óleo, entendeu? Estou aqui falando até de crentes que não recebem curas, porque ela está presa com um sentimento de mágoa, amargurada, e não acontece o milagre na sua vida. E você precisa aprender e liberar perdão. E nesse texto aqui, do versículo 8 até o versículo 16, ele é muito interessante, ele é muito forte. E nós temos aqui, eu quero destacar aqui 4 lições que nós aprendemos dentro desses 8 a 16 versículos. 4 verdades eu quero destacar aqui, meu amado. E a primeira dessas verdades é a pergunta maravilhosa que Jesus faz para este homem no versículo 6. Jesus pergunta: você quer ser curado? O teólogo Werner, ele falando deste assunto, ele entende, e ele fala que nesta pergunta há uma promessa embutida nela. A própria pergunta, ela torna-se um chamado à fé. Quando Jesus pergunta: você quer ser curado? É como que ligar o fio na tomada. Curado? Alguém está falando de cura para mim? Alguém está falando se eu quero ser curado? Irmãos, tem pessoas doentes, pessoas que já vivem longamente doente, ele já se entregou. Ele não quer mais nem ser curado, ele quer, talvez até já morrer mesmo, para cessar o sofrimento. Então tem muitas razões porque Jesus fez essa pergunta, se ele queria ser curado. E é interessante que a resposta de Jesus para aquele homem é como se Jesus estivesse dizendo para ele: nessa tua precariedade, você é capaz de confiar que eu posso te curar? Você acha que eu posso te curar? Apesar de você estar aí já com 38 anos sofrendo, esperando por alguém, você deve já estar desanimado, mas você acha que eu posso fazer isso por você?
Irmão querido, não importa o tempo que você está sofrendo, não importa o tempo da doença estar te afligindo. Nós vamos encontrar na palavra de Deus, né, várias situações de pessoas que a Bíblia fala de tempo de sofrimento. E isso, irmão, importa, né, para a gente uma reflexão. A Bíblia vai falar, em Marcos capítulo 5, 24, de uma mulher que arrastou uma enfermidade no seu corpo por 12 anos. Na época, ainda muito precária e muito distante a medicina, essa mulher tinha uma hemorragia uterina, e a Bíblia vai dizer para nós, em Marcos capítulo 5, que ela, em busca da sua cura, ela gastou tudo que tinha com os médicos. Até que um dia, ela ouviu de Jesus, e ela então assentou no coração dela que, se ela, pelo menos tocasse na orla das vestes de Jesus, ela ficaria curada. Ela ouviu de muitos milagres, e aquilo despertou fé no coração dela, tanto que ela tomou a iniciativa de ir até a Jesus, quebrando paradigmas, entrando e indo no meio de pessoas onde ela era proibida estar. Mas ela ganhou uma visão, ela olhava para a sua vida, e ela via em Jesus a sua solução, e ela foi até ele, e ela recebeu a cura, e o texto diz que ela sofreu por 12 anos, até que ela é curada instantaneamente. A Bíblia também vai falar de uma mulher que andou encurvada por 18 anos. Ela andava corcunda, encurvada, por 18 anos, Lucas 13, versículos 11 a 12. A Bíblia também fala deste homem aqui, de 38 anos de enfermidade. A Bíblia também vai falar para nós, em João capítulo 11, 38 a 44, de um homem que havia nascido cego. Ele passou a sua infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, já era um homem adulto. A Bíblia não vai falar para nós quantos anos esse homem tinha, mas está dizendo de um homem, não é de um jovem, mas de um homem cego de nascença, que Jesus o curou. A Bíblia também vai nos dizer em João 11, 38 a 44, quando ele tira o Lázaro da sepultura, depois de 4 anos. Queridos, eu estou dizendo isto para despertar você a fé, para você ser curado e ser alcançado nesta manhã. Então, meu amado, não importa a gravidade do seu problema. O que importa para você receber o seu milagre é você permitir que o milagre aconteça na sua vida, que você creia. Não importa também as desastradas consequências do seu problema. Talvez você possa até estar dizendo: minha saúde acabou, o meu nome foi jogado na lama, a sua família está arrebentada. Mas eu quero dizer para você que Jesus pode, meu querido, Jesus pode fazer tudo de novo na sua vida. Olha o que Jesus fez também com uma mulher na Bíblia chamada Maria Madalena. Ela era uma mulher possessa de 7 espíritos malignos. Essa mulher vivia atormentada, e por muitas vezes os demônios queriam matá-la, até que ela foi levada para Jesus, Jesus a libertou, e sabe o que aconteceu com essa mulher? Ele fez dela a primeira missionária da sua ressurreição. Foi Maria Madalena a primeira que foi anunciar a ressurreição de Jesus, não foi nenhum dos apóstolos. Eles estavam escondidos com medo, e Maria Madalena é uma daquelas 3 que estiveram visitando o sepulcro de Jesus, aquela que havia sido liberta de 7 espíritos malignos. Foi ela a primeira missionária a anunciar a ressurreição de Jesus, aleluia. A Bíblia também vai dizer da mulher samaritana, aquela mulher que havia tido 5 maridos,
que não era o marido dela, e o que ela estava vivendo também não era marido dela. Esta mulher também que encontra com Jesus, tem uma aliança com Jesus, ela é liberta da sua vida de pecado, e Jesus faz dela uma embaixadora das boas novas. Olha que coisa tremenda são essas coisas. Então, meu amado, não importa quão desesperado você esteja. O homem paralítico chegou a dizer, não tem ninguém. Mas Jesus falou, o que eu estou fazendo aqui, meu filho? Enquanto você acha que não tem ninguém, o Senhor do céu e da terra e do mar estava ali presente dele, para poder fazer deste homem, um homem normal. Esse Jesus pode tudo, Ele é o Senhor das causas perdidas. Tua família, teus amigos, seja quem for, te abandonaram, vive como se você não existisse, mas ali estava o Senhor dando valor, dando importância à vida dele. Não importa quantas tentativas fracassadas você já tenha experimentado, esse homem aqui já estava aí há 38 anos, com todas as suas tentativas fracassadas. O Senhor viu este homem, dentre todos os que estavam ali, na busca ou esperando uma oportunidade. E Jesus chega até esse homem, porque Jesus conhecia o desejo deste homem, e Jesus cura este homem. Glória a Deus. Uma segunda lição que nós temos para aprender aqui está no versículo 8, que diz assim, imediatamente, o versículo 8 diz, então disse Jesus ao homem, levanta-te, toma o teu leito e anda. Preste atenção, como que é importante as atitudes da nossa vida. Olha, Jesus dá uma ordem, e que ordem maravilhosa foi essa? Levanta-te, pega a tua cama e anda. Meu amado, Jesus não pregou ali para esse homem. Jesus não corrigiu ali a teologia daquele paralítico. Jesus não fez uma palestra sobre a graça para ele. Pessoas que têm falta de esperança, elas não precisam mais de conhecimento, elas estão precisando de compaixão. Aquele homem estava precisando da compaixão, e o Senhor se compadece dele. Jesus deu ao homem o que lhe faltava, e aquilo de que ele desesperadamente necessitava. Jesus deu a ele a graça, em forma de uma ordem, dizendo, levanta-te, pega a tua cama e anda. Esse levanta-te sugere aqui, irmãos, a necessidade de resolução e uma ação imediata. O importante de tudo isso aqui é termos ouvidos para entender a fala de Jesus. Levanta-te, ou seja, pega a tua cama. Lembrou o homem a ser curado, que ele não era para estar pensando se ele ia ser ou não curado, era para ele levantar, era para ele não ter medo do futuro, mas que era apenas para ele confiar na ordem de Jesus. Glória a Deus. Levanta-te. Quantas ordens, quem sabe, Jesus já te deu para você que está me ouvindo, que precisa desse milagre. Jesus dá ordem e também o poder para cumpri-la. Aquele homem há 38 que não andava, gente. Qualquer cura que pudesse acontecer no mundo físico da ciência, uma pessoa que passa por uma dificuldade, leva meses fazendo fisioterapia, até que ele se firma e comece a andar. Mas o caso desse homem, há 38 que não andava, ele foi curado instantaneamente e passou a andar como se nunca estivesse paralítico. Oh, glória a Deus! Essas coisas, irmãos, que nós precisamos estar atento. O teólogo Werner, ele falando deste acontecimento, ele fala que essa ordem de Jesus foi uma ordem criadora, que torna o possível acontecer na vida daquela pessoa. Faz o possível e o impossível que ele próprio exige. Jesus dá uma ordem e sempre encerra com uma promessa. Ele sempre nos capacita a executar as suas ordens. Na verdade,
Neste caso, Jesus dá a ordem e ordena que aquilo que ele deseja. O que ele estava desejando ali? Que aquele homem levantasse e andasse. Jesus não está nem cobrando a fé dessa pessoa. Jesus está curando esta pessoa. Jesus está se compadecendo dessa pessoa. 38 anos, meu irmão, não é 38 dias. É mais do que, é mais da metade de uma vida física normal. E é interessante, amados, que a voz de Jesus, o comando de Jesus é forte. A natureza obedece, o vento ouve a sua voz, o mar escuta as suas ordens, os anjos de Deus obedecem o seu comando, os demônios têm que bater em retirada diante da ordem do Senhor Jesus. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Foi uma certa vez, Jesus também cura um homem que tinha suas mãos secas. E ele está lá diante, ouvindo Jesus. Jesus dá uma ordem, aquela mão, ela se restaura instantaneamente. O que você está precisando que o Senhor restaure na sua vida hoje? Talvez você seja uma pessoa já desesperançada, mas deixa os seus ouvidos abertos para você poder ouvir a voz de Jesus. Uma terceira lição que a gente aprende nesse texto está no versículo 9. Olha o que diz o versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o seu leito, ou seja, o seu colchão, enrolou aquilo e passou a andar. Por que ele fez isso? Porque a cura dele foi imediata. Ele pegou a sua maca, o seu colchão e começou a andar. A maior dificuldade que esse homem teve foi o problema da religiosidade. Ele vai indo para casa, ele encontra os religiosos, moço, não pode, hoje é sábado, não pode fazer isso. Mas por que não? Se aquele que me curou mandou eu andar, e o que me curou é maior do que o sábado, porque ele me curou e mandou ir, eu estou indo para casa. O milagre de Jesus foi imediato, foi completo e público. A cura que o Senhor faz, ela não é uma cura parcial, nem gradual. Jesus, ele faz algo pronto, e eu sou uma testemunha de uma ação, de um milagre de Deus na minha vida. Eu sofria com os meus 2 rins. Eu estava perdendo os meus rins, isso já há 23 anos atrás. Eu sofri por 15 anos problemas renais, os meus rins estavam todos comprometidos, e eu tinha cólicas renais semanalmente, nos últimos meses, e Deus usou alguém, orou por mim, e eu fui curado dos meus rins, eu ganhei 2 rins novos. E isso já é um milagre de 23 anos atrás. Eu sou saudável com os meus rins são curados, meus rins são novos. Eu sou prova desse poder de Deus. O meu milagre não foi acontecendo, ele aconteceu instantaneamente. A pessoa que Deus usou para me curar foi a pessoa que eu chamei naquele dia para me levar ao médico, porque eu não conseguia mais andar, a cólica era tão forte. Eu estava todo torto, com tanta dores e com ânsias de vômito. Aquele irmão chegou e disse para mim: pastor, hoje vai ser o último dia que você vai sofrer com seus rins. Você crê nisso? Eu falei: eu creio. E ele fez uma oração simples e rápida. E foi a última cólica que eu tive na minha vida. E esse milagre já faz um tempo, já passa de 2 décadas. Eu tenho 2 rins novos. Glória a Deus por esse milagre na minha vida. Eu posso compactuar, né? Não foi tanto o sofrimento quanto desse homem, mas eu posso dizer para você que Jesus cura assim. E esse é um dos milagres que eu recebi do meu Senhor. E eu tenho outras situações que eu tenho certeza que Ele também vai me curar. Sou muito grato a Deus. Eu experimentei o poder de Deus na minha vida, para a minha salvação,
para a minha justificação, e também tenho milagres físicos que aconteceram na minha vida, e eu sou muito grato a Deus, porque esse milagre, ele me pertence. O Senhor me curou, como Ele curou esse homem. E eu poderia até entrar nessa escala aqui, né, dos doentes de ano. Eu sofri 15 anos, 15 anos. Os médicos da minha cidade, de Umuarama, já me tornaram amigos. Como eu ia quase que semanalmente no hospital à procura de socorro, eles nem cobravam consulta de mim, cobravam uma por mês, e eu até sabia já me medicar, mas graças a Deus isso foi cortado instantaneamente, e nunca mais dependi de remédio algum, e fui curado para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E último princípio que nós aprendemos aqui com esse texto, está no versículos 10 a 16, que é uma advertência maravilhosa que o Senhor Jesus faz a este homem. O versículo 14, a Bíblia vai dizer que logo depois, mais tarde, Jesus encontra esse homem no templo, e Jesus vai e diz essas palavras para ele, João 5,14, olha que já estás curado. Glória a Deus. Eu imagino que Jesus olhou bem nos olhos deste curado, né? E ele diz isto, olha que já estás curado. E Jesus continua dizendo, não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Com este versículo, a gente subentende que este moço trazia na sua vida um pecado que poderia estar relacionado à sua vida moral, uma maldição na vida dele, por quebrar princípios morais na vida dele. Jesus diz para ele, você sofreu 38 anos, moço, e veja que você não tem mais enfermidade nenhuma, você está aí perfeito. Agora, cuide, não peques de novo, para que não te suceda coisas piores. Então, como que dizendo, a garantia da sua cura está em você. Toma cuidado, não repetir o mesmo pecado ou o mesmo erro que você havia cometido. E Jesus deixa com essa afirmativa entender que o problema desse moço foi alguma coisa que ele aprontou lá atrás e que ele estava agora colhendo o fruto daquele pecado. O homem, ele estava agora diante do Senhor. Mesmo que os judeus estavam ali impedindo que ele levasse a sua cama embora, e ele vai dizer, eu não sei quem me curou, não sei quem que é ele. Mas depois desse fato, ele vai dizer, não, quem me curou foi Jesus. Jesus me curou. Então, que lindo, mesmo repreendido pelos judeus, manteve-se firme, confiantes na palavra daquele que havia realizado o milagre em sua vida. E agora, ao encontrar-se com Jesus, recebe essa advertência do Senhor Jesus. Ele é advertido a não voltar mais ao pecado que havia sucedido, para que não acontecesse coisas piores. E tudo indica aqui, amado, que existe uma relação entre pecado e a doença. Por exemplo, quando uma mulher grávida abusa de álcool ou drogas durante a gravidez, o seu bebê sofrerá as consequências físicas de seu vício, não apenas porque Deus pune o pecado, mas porque as suas decisões insensatas geraram e geram consequências negativas na vida do bebê. Deu para entender? Tem muitas coisas que acontecem na vida da gente, que não é nem o diabo fazendo e não é nem Deus te punindo. São consequências de erros praticados por nós mesmos. Quantas pessoas são cientes de práticas erradas na sua vida, sofrem por aquilo,
E quando elas ficam livres desse sofrimento, elas voltam à prática do mesmo pecado. É incrível um negócio desse. É a escravidão que o pecado realmente produz na vida de uma pessoa. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, acorda, posicione-se. E eu queria encerrar esta palavra com a afirmativa do teólogo Charles Edman. Ele diz essa advertência nas seguintes palavras: 38 anos de padecimento ocasionado pelo pecado podia parecer bastante para o homem acautelar-se, cuidar-se de outra vez se meter-se debaixo desse mesmo jugo. Mas a triste verdade, porém, é que, por mais que o pecado faça alguém sofrer, ninguém por isso o detesta. Entretanto, não deixa de sentir as agonias das suas consequências. Nossa única segurança está na submissão da vontade do Salvador, e eu concordo com ele nisso. Tem pessoas que sofrem por causa do pecado, e sofrem muito, mas continua na prática, mesmo sabendo que aquilo não convém. Amados, sejamos prudentes, sejamos sábios. Queridos, a experiência deste homem de 38 anos, as lições que nós aprendemos com este homem, isso deveria servir para produzir em nós muitas mudanças. E eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, não estou aqui para te acusar, quem é acusador é Satanás, mas eu queria chamar a sua atenção. Você já se perguntou por que você não é curado? Você já se perguntou por que o seu sofrimento ela é uma constância? Será que esse seu sofrimento não são resultados de você não saber dominar a sua língua? Às vezes errando e repetindo os mesmos erros, falando mal das pessoas, falando mal de você mesma. Talvez a murmuração é aquilo que te persegue. Uma pessoa ingrata diante de tudo aquilo que Deus dá. Uma pessoa que não sabe se conter numa vida equilibrada, mas está sempre metido no desequilíbrio. Às vezes falando que não deve, julgando que você não deve julgar. Aliás, ninguém de nós devemos julgar ninguém. Paulo vai nos advertir que naquilo que a gente julga, a gente pode ser condenado por esses julgamentos. Mas eu queria, sim, chamar a sua atenção. Por que você não é curado? Por que você não sai dessa situação? Por que você não prospera? Será que não são erros nos seus negócios? Será que não existem práticas de mentira nos seus negócios? A desonestidade? Ou será que alguma coisa aconteceu na sua vida lá atrás? Um pecado, uma prática que você cometeu e você nunca se arrependeu daquilo, nunca foi fazer reparo daquilo. Aí você fica correndo atrás de um milagre milagreiro, enquanto que aquele milagre para acontecer, ele requer um conserto, requer um acerto de conta, quem sabe restituição, algo que você tomou de alguém, algo que você aproveitou de uma situação e logrou alguém. Eu queria dizer para você que essas coisas estão diante dos olhos de Deus. E Deus já tem te falado várias vezes que você precisa fazer aquele reparo, mas você resiste. Quem sabe uma vida moral, um ajuntamento, né? Um homem e uma mulher sem compromisso de aliança. Em alguns casos é adultério, em outros casos é fornicação, outro caso é a prostituição, uma vida imoral, uma vida desregrada, e as coisas não melhoram, as coisas não acontecem. Por quê? Porque há pecado inconfesso, há situações para ser resolvida. Eu queria, amado, que você refletisse nisso.
Principalmente você que não consegue se livrar de determinadas enfermidades. Qual é o problema? O que está impedindo você ser curado? Eu quero orar com você agora. Eu quero pedir a bênção de Deus para a sua vida agora. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, permita o Espírito Santo te lembrar. E se você for lembrado, conserte. Procure arrumar o que está errado, para que você não se prive da bênção de Deus na sua vida. Pai maravilhoso, eu não sei para quem que eu estou falando agora, mas o Senhor conhece todas as pessoas que estão me ouvindo. Mais uma vez, Senhor Deus, age com misericórdia na vida dela, toca, Deus, na vida dela, faz ela se lembrar de situações, Deus, para que ela possa sair desse sofrimento e ser curada, ser livre deste mal. Pai, no nome de Jesus, eu quero, Pai, pedir que haja um quebrantamento, que haja oportunidade de arrependimento e de conserto, para Deus se livrar de todo e qualquer embaraço na sua vida. Senhor, este homem, há 38 anos ele sofreu. Deus, ele foi ouvir da própria boca de Jesus lá no templo, que era para ele não repetir mais o pecado dele, para que não sucedesse coisas piores na vida dele. Pai, que todos nós que estamos aqui diante do Senhor, tenhamos esse temor e tomamos esta palavra de Jesus também para a nossa vida, hoje e para sempre. É assim, Pai, que eu oro nesta hora. Dá a oportunidade para essa pessoa se arrepender, se quebrantar, ó Deus, experimentar o milagre do Senhor, ao ponto, ó Pai, de fazer os que estão à sua volta nem entender, ó Deus amado, a profundidade disso, como foram aqueles religiosos. Mas ele atendeu a sua ordem, ele se pôs de pé, andou e foi curado, e o Senhor foi glorificado, tanto que até hoje, Pai, esta palavra é pregada. Muito obrigado, eu quero abençoar cada um em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Querido irmão, amigo, que o Senhor te abençoe grandemente a tua vida. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém.